Talvez saúde a igreja da graça e da paz do Senhor, amém? Amém. Já pedindo perdão ao pastor Alves, viu? A pastora Maria Dantas, que eu cheguei aqui porque eu mostrei muito a sua foto aqui do WhatsApp. Mas os vizinhos, eu perdi. Eu passei direto aqui, eu vi bicicleta e me perdi. Fiquei rodando aqui dentro da aplicação. A igreja viu a localização do Senhor, mas ali eu coloquei e acabou a internet. Eu dei pronto, agora ficou difícil. Mas aí eu pedi informação se alguém conhecia aí, a pastora Maria. Aleluia! Aí tinha um monte de pessoas ali, quando elas me informaram que conhecia a senhora, aí me pediram para mim deixar uma palavra. Aí o missionário não pode ficar calado. Aleluia! Tem um monte de vizinhos formados na turma lá, pastor. E eu comecei pregando para eles ali, pela misericórdia, o filho do pastor que estava afastado, e todos ficaram lá, dando glória a Deus, e aqui nós estamos. Amém? Abra suas Bíblias, eu agradeço ao João Pastoral pelo convite, amém? Para vir deixar a mensagem de Deus, que a mensagem não é nossa, é do Senhor, Ele colocou no meu coração, para deixar para a igreja hoje, livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. A epístola, aleluia, que o Senhor Deus está usando Pedro para escrever, aleluia, para o seu povo naquela época, mas a palavra é viva e ela vem até nós nessa noite, para nos mostrar o valor que nós temos. Aleluia! O valor que nós temos diante do céu, diante do inferno e diante da sociedade. Infelizmente a maioria acha que nós não valemos nada, que nós somos desprezíveis. Não, pastor? Muitos nos perseguem, nos caluniam, nos difamam, mas eles não sabem que nós somos um povo adquirido de propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Aleluia! Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, aleluia, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pode ser próximo. Glória a Deus, Deus, maravilha e glória. Amém? Amém! Você tenha plena convicção que a palavra de Deus ela fala, aleluia, não só para os judeus. Essa palavra, aleluia, ela no princípio era apenas para os judeus, pastor. Para os israelenses, o qual era o povo prometido a Abraão, uma geração que Deus, aleluia, criaria, fez uma promessa a Abraão, aleluia, e através dos filhos, aleluia, do neto de Abraão, chamado Jacó, os 12 filhos, ele gerou 12 tribos, depois 2 de Judá e 10 de Israel, e logo depois ele criou, aleluia, Israel, ele gerou aquela nação judaica, que é um povo, aleluia, que é o filho da promessa, eles são os filhos da promessa. Aleluia! Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, aleluia, ele desceu para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então essa mensagem, essa palavra, ela vem nos alcançar, aleluia, pela graça, pela misericórdia. Hoje nós fomos alcançados, aleluia, pela graça e a misericórdia de Deus, e fomos enxertados pela fé, aleluia, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo Ele a videira verdadeira, Aleluia! o Senhor Jesus Cristo. Então essa Glória a palavra Deus. para nós
que hoje seguimos a Jesus, o nosso Salvador. Vós sois uma geração eleita, porque é Deus que nos escolheu, o próprio Deus. A Bíblia diz, Jesus dizendo, aleluia, que, aleluia, só vai a Ele quando o Pai escolhe. Ele disse mais, aleluia, todo aquele que meu Pai me deu, vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quer dizer, foi Deus que me escolheu e te escolheu. Para quê? Para que você venha ser sacerdócio real. Aleluia! Nação santa. Um povo, aleluia, adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. Um povo guardado, remido, um povo cheio do Espírito Santo. Mas aqui tem um pequeno detalhe. O pastor Eli, aleluia, me falou que seria culto de missões, né, pastor? Aqui, o versículo vem completar aqui, ó. Esse povo, sacerdócio real, nação santa, adquirido por Deus, ele tem um objetivo. Deus não chama ninguém aleatoriamente. Para cada ser humano ele tem um propósito. E para cada chamado, cada um listado no livro da vida, cada um que foi selado com o Espírito Santo, ele recebeu esse propósito de Deus. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você diga, eu não sei anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas. Eu não sei falar, eu tenho vergonha, aleluia, não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei qual é a sua dificuldade. Aleluia! Mas a maioria dos que foram chamados no passado por Deus, eles deram desculpa para Deus. A grande maioria, homens como Moisés. Agora imagine um homem criado no Egito, no palácio, aleluia, em toda a ciência do Egito, em todo o ensinamento, né, pastor? E quando Deus cria uma situação para que ele vá para o deserto, para prepará-lo no deserto para uma grande missão, porque o grande homem de Deus ele é preparado no deserto para os propósitos de Deus. Deus fala através de uma sarça com Moisés, lá naquele deserto. Ele diz, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, e eu vou te enviar lá, aleluia, para resgatá-los, para tirá-los do Egito. Moisés, a primeira coisa que ele falou para com Deus, ele não perguntou a Deus se Deus ia, aleluia, usá-lo de uma forma ou de outra, ia capacitá-lo. A primeira coisa que Moisés deu foi uma desculpa. Ele disse, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar nem de ontem, nem de ontem, mas para Deus não existe desculpa. Aleluia! Eu não tenho servo dele, discipulado por coitadinho. Glória a Deus, aleluia. Coitadinho, não que eu sou pequeno, eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou um menino, eu sou novo convertido, mas Deus não tem um crente, um servo dele por coitado, irmão. Aleluia! Moisés não desculpa. E ele disse a Moisés, não foi eu que fiz o mudo e o surdo? Quer dizer, ele queria dizer, não foi eu que fiz a boca, o ouvido. Eu vou te usar para falar com o faraó. Então, eu que fiz a boca. Aleluia! O jovem chamado Jeremias, o menino, o jovem, ele também deu desculpa para Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus disse que antes de formar Jeremias no ventre, constituiu ele profeta das nações. A primeira coisa que Jeremias deu como uma desculpa, ele disse, mas Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar também. Ele disse que não sabia falar, que era um menino. E Deus disse, não diga que eu sou um menino, porque eu vou te mandar tu irás, e o que eu mandar tu falar, não temas diante deles. Glória a Deus! Um pouquinho mais à frente, Deus disse, abre a tua boca que eu falarei por ti. Aleluia! Eu te colocarei por coluna de bronze, por muralhas de ferro. Glória a Deus! Aqui, Deus te chamou sacerdócio real, nosso santo, para anunciar as virtudes do Senhor. As virtudes é o poder, é os milagres, é a libertação que Jesus fez, é as curas que Ele fez.
aleluia, é o perdão que ele estendeu para aquelas nações até os dias de hoje. Aleluia, é o poder que ele liberou para aquela mulher do fluxo de sangue, para aquele homem do tanto de Bethesda, as virtudes, aleluia, as qualidades de Cristo, porque lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus vem dizer assim: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas. Amém. Em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Povo de Deus. Deus, maravilha, Deus. Hoje é tempo de nós abraçarmos esse chamado do Senhor mais do que nunca, pastores. Porque nós estamos no final dos tempos. A palavra de Deus tem se cumprido de Gênesis ao Apocalipse, e o mundo jaz no maligno. O mundo está envolto de trevas e nós somos luz. Aleluia. O Senhor disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas ele disse também: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Você é luz, precisa resplandecer essa luz de Cristo que está em você. E não é se esconder, pastor. Não é se esconder. O que ele tem que levantar-se? O discípulo de Cristo tem que se levantar. Isaías 60 está escrito: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Tem que se levantar, tem que resplandecer. Glória a Deus, glória, mas para que o mundo saiba que tem Deus, aleluia, no céu, e que tem discípulos deles na terra aí. Aleluia. Tem discípulos dele aqui, ainda obedecem, que ainda, aleluia, profetizam, que ainda evangelizam, que ainda expulsam demônios, que ainda falam novas línguas, que ainda põem as mãos sobre os enfermos, pastor. Porque a maioria dos crentes estão numa zona de conforto tão grande, pastor, que está pior do que Elias naquela caverna. Agora imagina Elias, um homem que era capaz de chover fogo do céu, irmão, através da palavra dele. Segundo a palavra dele, Deus honrava e parava as nuvens do céu e passava 3 anos sem nem se chover. Porque Elias não falou segundo a palavra de Deus, não, ele falou segundo a minha palavra. Não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos sem vez. E Deus assinou embaixo. E a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz lá no livro de Tiago, que Elias era sujeito às paixões e desejos como nós. Quer dizer, ele era um homem comum. E Deus honrava a palavra de Deus. Aleluia! Nós, aleluia, temos pregado essa palavra por 20 estados brasileiros. 20 estados. Eu tenho um grupo que chama os Atalaias de Cristo. Atalaias aleluia, um sentinela que era colocado em cima do muro para alertar quando o inimigo viesse, porque eu tocava trombeta e alertava todo o exército daquela cidade para ficar em alerta. Deus nos chamou como atalaias para tocar a trombeta que Jesus está voltando e que nós precisamos fazer a obra dele. Temos que ter boas obras, temos que fazer a obra que ele fez, como igreja, como povo escolhido. Nós temos que fazer a obra que ele fez, porque ele próprio disse lá no livro de João, capítulo 14: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essa. Aí nós oramos hoje. Glória a Deus, aleluia. É um prazer do céu, lá no pastor José Carlos. O pastor estava lá ainda. Ele era o mensageiro da noite e Deus me usou para ele lá pela misericórdia. Eu não sabia nada desse homem e Deus me mostrou e mandou eu falar com ele. E quando eu cheguei aqui para visitar, o Senhor deu testemunho que Deus tinha cumprido. Amém. Nós somos chamados, irmão, para nós falar e Deus cumprir, mas falar segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo o nosso próprio Espírito. Aleluia. Sabe por que Deus está triste com muitos que, aleluia, se fizeram seus próprios discípulos ou discípulos de homens? Porque não falam mais segundo o Espírito de Deus, pastor.
Fala segundo o desejo do seu coração. Aleluia. Começam a profetizar mentiras dentro da casa de Deus. Começam a revelar mentiras. Começam a pregar apenas prosperidade, chave de carro, de apartamento, de mansão, só bênção e vitória. E Deus Cristo do céu, o Espírito Santo não habita, não vem mais em muitos lugares, porque é só mentindo no nome de Deus. Jesus mandou pregar, aleluia, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é esse aqui. Talvez ele doa um pouquinho, muitas vezes, mas é Ele que vai nos confortar, pastor, para nós nos transformarmos em verdadeiros discípulos de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Suporte o Evangelho do Reino. Quer ir embora, mas quem quer ser discípulo fica. Jesus estava pregando uma mensagem e talvez aquela mensagem era muito dura, pastor. Talvez era uma mensagem dura, porque começaram a ir embora o povo. Aleluia. E Pedro foi alertar Jesus, pastor. Ele foi alertar Jesus e foi tentar manipular Jesus para dar a mensagem. E Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, a mensagem é muito dura, vamos estar indo embora. A impressão que Jesus ia mudar a mensagem por causa dele. Ou Jesus ia dizer: não, Pedro, tá bom, fica tranquilo, eu vou, manda eles voltar que eu vou. Não. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Pedro, ajuda duas coisas e vai com eles. Aleluia. Porque essa mensagem é para quem se quer se tornar discípulo em nome de Deus. Essa mensagem da palavra de Deus é para quem quer chegar no céu, não como servo inútil, mas como servo cheio de boas obras, para receber a galardão do Senhor. Essa mensagem de Deus coloca, aleluia, para, aleluia, Jesus ensinar na terra e para os seus remanescentes continuarem na missão, pastor. É para que o ser humano, quando Jesus voltar, ele possa chegar para o discípulo dele e dizer: servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe por quê, pastor? Porque a maioria, pastor, Jesus vai dizer: aparta de mim, maldito, que eu nem te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê, pastor? Porque ouve a palavra, ela entra no ouvido e sai do outro. Não há mudança de caráter, não há mudança de atitude, não há mais, aleluia, o temor do Senhor no coração da maioria dos seres humanos, pastor. Começando pelos tempos, porque o julgamento vai começar primeiro pela casa do Senhor, né, pastor? O julgamento vai começar primeiro por nós. Agora imagine-se, Jesus ele nos chama de sacerdócio real. Nosso santo, povo adquirido de propriedade de Deus. Aleluia. Para que nós venhamos a anunciar as virtudes. Aí nós vamos permanecer calados. Passamos por pecadores todos os dias. Pessoas indo rumo ao inferno. E nós somos luz. Nós queremos ficar apagados. Não queremos que a luz brilhe. O apóstolo Paulo disse: pregar em tempo e fora de tempo. Aí nós não queremos pregar, queremos ficar calados. Jesus disse: ide por todo o mundo, Marcos 16:15, e de outra disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, porém, será condenado. Aí nós queremos não pregar, mas ficar calados. E quando queremos pregar, é apenas para os filhos e não para as criaturas. Jesus mandou pregar para as criaturas. Essa mensagem hoje, para nós que somos filhos, é para que nós venhamos despertar como filhos, aleluia, e nos assemelhar a Cristo, que é o nosso irmão primogênito, que nos deu, aleluia, todo o ensinamento, para que nós venhamos obedecer. Glória a Deus, aleluia. Porque ele disse assim, lá em Mateus 28, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Quer dizer, aqui você está sendo ensinado o que Jesus nos ensinou, que foi o quê? Fazer obra, ganhar almas,
foi expulsar demônios, foi ir no hospital e pôr a mão sobre os enfermos, foi, aleluia, andar os perdidos que estão nas ruas, becos e valadas, nas candolâneas, nos presídios, nos hospitais, e muitas vezes nós somos crentes, mas só somos crentes da porta do templo para dentro. Eita Deus, aleluia! Quando chega no templo, é a praça, é beijo, é tudo. Eu fui no templo ali, que tem o nosso santo, que é só que não pega para ninguém, não evangeliza ninguém. Diz que é proibido pregar, eu digo, só se você, então pode rasgar a Bíblia, pode dizer que vocês não são discípulos de Jesus. Porque diz que não é para pregar nas ruas, então são desobedientes a Cristo. Diz que para orar só ora se for só, então são desobedientes a Jesus. E diz que são crentes, e são os mais santos. Eita Deus! O grego, os valores aqui sabem de que eu estou falando. Só que eu, por época, eu falo não, viu? Agora é o seguinte, ó, discípulo de Jesus tem que fazer o que ele fez. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando ele desceu, obedecendo o ordem do Pai, para evangelizar toda a terra, primeiro ele quebrou o protocolo e ele não foi pegar na Judeia, não. Ele se mudou. Ele, para começar o ministério dele, já começou quebrando protocolos. A Bíblia diz que ele foi pela serra de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios, o povo que estava na região de sombra da morte, a luz, raiou. Trouxeram lunáticos, paralíticos, endemoniados, enfermos. Jesus fez a obra geral. Aleluia! Jesus ele andava sem acepção, e nós temos que amar sem acepção. Tu endemoniado lá em Gadara, cheio de demônio, uma legião de demônio, e os demônios ali disseram. Jesus perguntou o nome deles, ele disse, legião, porque somos muitos. Jesus disse, pois, sai dele agora. Deixa ele no meio, Senhor, nós ir para aquela manada de povo. Jesus disse, sai. O endemoniado virou missionário no mesmo dia. Não esperou 20 anos, 10 anos, 15 anos, foi missionário no mesmo dia. Na hora. Hoje o crente passa 10, 5, 10 anos, 15 anos, a igreja vazia, e ele traz uma alma para a igreja. Eita Ele Deus! diz que está obedecendo a Jesus. Aleluia! Aquele endemoniado, quando foi liberto, pastor, que os porqueiros correram para a cidade, avisou o povo da cidade que tinha um dono lá pegando, expulsando demônio, que ele chamou Jesus de louco. Porque o evangelho de Deus é loucura para os que merecem, mas para nós é poder. É poder para a salvação do judeu também do grego, não tem acepção. A Bíblia diz que quando vieram o povo de Gadara, que chegaram, pastor, estava aquele homem que antes era um processo que mexeu o demônio, adorando Jesus e gostava de seus pés. E a Bíblia diz que aquele homem disse, Senhor, aonde tu fores, eu irei contigo. Jesus disse, não, você não vai comigo, não. Você vai voltar para a sua família. E vai dizer todas as maravilhas que Deus fez com você hoje. Transformou aquele homem missionário no mesmo dia, irmão. E hoje um monte de crente menino, pastor, passa 10, 15 anos, 20 anos, 15 anos, senhor pastor, aleluia, a liderança diz, vai lá e convida, a igreja está precisando de pessoas para adorar a Jesus, as cadeiras estão vazias, e o crente vem com o espírito de egoísmo, a salvação chegou a mim, que era só para mim. Aleluia! Hoje eu estava pregando com uma irmã minha, irmã de sangue, ela é serva de Jesus, ela é crente. Só que ela disse, nós temos que se contentar com a salvação da nossa alma. Eu digo, você precisa se converter e aceitar Jesus de novo. Ela está lá na Paraíba. Eu digo, você tem que conhecer Jesus, porque o evangelho não é de egoísmo, o evangelho é de compartilhamento. Quem pensa no evangelho de egoísmo, nunca conheceu Jesus Cristo. Igreja abençoada do Senhor, você é a noiva do cordeiro. Eu não estou falando aqui com as cadeiras, não. Eu estou falando com as pessoas. Glória a Deus. A noiva do cordeiro. Membros do corpo de Cristo. Cada membro tem uma função, pastor do corpo. Mas para evangelizar a terra, a função é para todos. Alguns dizem, pastor Rogério Veira. E quem era Jesus? Pastor dos pastores. Aleluia, Jesus! Pastor dos pastores. E sabe o que Jesus fazia? Ele ia lá,
fazendo as missões dele e chamando Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, ia mostrando com atitude, meu filho. Com atitude, com obra. Não era na teoria não, era na prática. Ele ia praticando e mostrando a Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, todo mundo. E escolhendo os homens separados, dizendo, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Quando ele junta 12 homens, tinha um incrédulo chamado Tomé, tinha um branco que não era convertido ainda chamado Pedro, e tinha um traidor chamado Judas Iscariotes. Mas lá em Mateus 6, você vai ver que Jesus deu poder a todos eles, não fez acepção, chamou os 12, deu poder para pisar escorpiões e serpentes e deu palavra. Você vai escutar a ordem de Jesus aqui. Aleluia. Talvez você diga, eu ainda sou novo convertido, eu não estou totalmente liberto. Jesus quer usar você desse jeito mesmo. É você trabalhando para Ele, libertando você, completando a obra. É você fazendo a ordem de Cristo e Ele dizendo, vai lá meu filho, trabalha por mim, que eu vou, aleluia, completar a obra da tua vida. Aleluia, porque a palavra de Deus ela vem dizer, irmão, que, aleluia, muitos homens escolhidos por Deus, eles nunca foram perfeitos, inclusive você. Era um homem também que se irritava, ele ficava bravo, ele corria, ele bateu na rocha. E Deus usou o cara para resgatar multidões de pessoas hoje. Talvez você diga, eu tenho um problema, um espinho na carne e tal, eu tenho. Se você tem esse espinho na carne, a graça de Deus te basta. Porque o nosso irmão foi prometido. Deus, maravilha, Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E quando, aleluia, ele viu